das Nações Unidas. Nações Unidas que chega aos 75 anos de fundação, celebrados nessa semana, com a abertura, então, dessa Assembleia Geral. Assembleia marcada pela pandemia, que assola o mundo, e essa pandemia marcou tanto os discursos dos líderes mundiais, como o formato da Assembleia, que pela primeira vez nesses 75 anos aconteceu em formato virtual. O professor Alexandre Mirra nos ajuda a entender a importância desse momento único para a geopolítica mundial. Olá, professor, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, mais uma semana junto com você aí. É sempre o nosso prazer te receber aqui, o pessoal fica aguardando ansioso a sua participação, professor. Vamos lá, é um momento bastante importante, de fato, essa Assembleia Geral que acontece todos os anos, para que a gente entenda o momento político dos países com essas lideranças à frente desses países, né? Explica para a gente do que se trata essa Assembleia e a importância, inclusive, da ONU agora fazendo 75 anos. Explica para a gente, professor. Bom, antes de falar dessa Assembleia especificamente, eu quero dar alguns esclarecimentos e situar historicamente algumas coisas, né? Eu estudo aquilo que nós chamamos de ordens mundiais, eu estudo várias ordens, tenho um artigo publicado, capítulo em livro, e eu fiz estudos assim de cortes históricos de 7 a 8 ordens desde o Tratado de Tordesilhas, 1494. Na Primeira Guerra Mundial, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, emergem duas grandes potências, a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos não eram potência. Acaba em 18, e em 19, no ano seguinte, em Paris, eles fazem uma conferência e fundam uma instituição chamada Sociedade das Nações. Coisa pequena, não tinha Conselho de Segurança, não era deliberativo, era uma articulação, né? 30, 40 países no máximo, né? Liderado pela França e Inglaterra. E essa entidade não jogou nenhum papel. Agora você veja, mas aquele ano de 18, 19, ele inaugura uma nova era mundial. Isso é inequívoco, não há historiador que negue isso. Aí nós vamos para 45. 45, já comentamos aqui, o dia da vitória tem 2 dias, né? Tem o da União Soviética, dia 9 de maio, e tem os Estados Unidos, dia 10, não é isso? Stalin ficou bravo porque os caras, Eisenhower marcou a revelia da União Soviética. A data, ele falou, não, vou fazer a nossa. E fez num dia antes. E no mesmo 45, um mês antes dessa rendição da Alemanha, já estava claro que a Alemanha perderia a guerra, eles reuniram na cidade de São Francisco 50 chefes de Estado e de governo para apontar a fundação de uma instituição mundial, multilateral, né? A ONU é, por essência, uma instituição multilateral, que é o que o Trump e esse que preside o nosso país aqui, que eu evito falar o nome, esses caras odeiam o multilateralismo, mas a ONU é uma instituição multilateral. Ainda bem, né? É a única que nós temos, não tem outra. E aí, a Sociedade das Nações, então, ela morreu de inanição, ela, né, não foi nem fechada formalmente, ela acabou. E aí surge a Organização das Nações Unidas, né? A sigla em inglês, eles não usam o termo organização, eles usam o termo UN, né? United Nations, né? Nações Unidas. Olha só a força que tem esse termo das Nações Unidas, que presta no mundo grandes serviços abaixo da sua Assembleia Geral. Tem o secretariado, tem os órgãos multilaterais mundiais do comércio, do trabalho, da saúde, né? A OMS, que agora está muito famosa, né? Enfim, e tem o Tribunal Internacional Penal, né? Que fica em Haia, na Holanda. Então, eu diria que a ONU é o que de mais avançado a sociedade humana organizada na Terra conseguiu produzir. E devemos tratar com carinho, com cuidado, com estima. Às vezes nós criticamos a ONU, inclusive com razão, né? Porque ela é muitas vezes impotente para fazer alguma coisa, mas devemos prestar atenção e dosar, porque não há nada que possa substituir
essa instituição multilateral hoje na busca da paz e da harmonia no mundo, né? Essa é a sala da Assembleia Geral. Bom, dito isso, e quem fundou a ONU em 45 foram 50 países, né? Hoje a ONU tem 193 países membros, né? E vai crescendo, tem 215 países, se não me falha, se não estou errado com o número, né? Tem alguns países que não são membros da ONU ainda, né? Porque quando você entra numa instituição, você tem que aportar algum recurso proporcional ao tamanho do seu país, eles têm lá os critérios dele. A pergunta que se faz hoje, Thalita, é o seguinte: a ONU está superada? Que papel que ela tem no mundo hoje, né? Então, isso é uma discussão que nós devemos estar sempre fazendo, né? Eu tenho usado uma frase, né? Ruim com ela, pior sem ela. Eu fico imaginando que mundo muito pior do que já está seria se não tivesse a United Nations Relief, que é a organização da Agência de Refugiados, o que cuida dos imigrantes, a Unicef que cuida das crianças, a Unesco que cuida da educação. Não dá para você imaginar o mundo sem estas organizações multilaterais. Então, se está ruim com ela, e boa parte da ruindade no mundo não é culpa da ONU, né? Seria muito pior se nós não tivéssemos uma organização desse tipo, né? Bom, o secretário-geral da ONU abriu a Assembleia ontem. Guterres é o nome dele, foi primeiro-ministro de Portugal, né? É um cara bom, progressista, do Partido Socialista Português, né? Ele levantou 4 problemas que o mundo vive hoje e que a ONU tem que prestar atenção nisso, mas que, na maioria destes 4 casos, a ONU é impotente para resolver. Então, você veja, é uma organização importante, devemos fortalecer, prestigiar, ela consolida o direito internacional em todo o mundo, né? Boa parte do que se estuda em todas as faculdades de direito do mundo, direito internacional, emana da ONU, das decisões da ONU, né? Ele disse assim: hoje nós vivemos a maior tensão geopolítica no planeta em décadas. Olha só o primeiro grande problema. E é verdade. Já vou comentar daqui a pouco o discurso do Trump. O cara abre atacando a China. Perante a Assembleia do Mundo, acho que 2 bilhões de pessoas assistiram de alguma forma, né? Não foi televisionado ao vivo, mas o YouTube, todo mundo está assistindo, né? A Globo News no Brasil transmitiu ao vivo. Segunda questão, há uma crise ambiental. Pô, o Brasil está ardendo em chamas, a Amazônia, o Pantanal, né? Terceiro, ele usa um termo, o nefasto mundo digital. Olha o termo que ele usa, né? Não precisa falar muita coisa, já diz tudo. É preciso controlar estas redes, não censurá-las, regular, dar o direito de liberdade e direito de resposta é uma coisa. Isso não é censura, né? E a quarta, há uma desconfiança global. Ninguém acredita em ninguém. Todo mundo desconfia de todo mundo. Ora, administrar um mundo desse, ser secretário-geral de uma instituição que tenta ser o porta-voz da humanidade, olha, não é fácil com esses 4 problemas, né? Bom, ele fez críticas duras ao populismo, o que ele chama de populismo, né? O Trump é um populista, Bolsonaro é um populista, e fez crítica ao nacionalismo. Aí não vamos entrar em discussão aqui o que ele considera nacionalismo, né? Este governo não é um governo nacionalista, o que preside o Brasil. O governo do Trump republicano é profundamente nacionalista. Eles fazem tudo no mundo inteiro, derrubam presidentes, implantam ditaduras, tudo em função dos Estados Unidos. Aquele é um governo nacionalista. Este aqui é entreguista, né? Se tivermos tempo, vamos comentar a invasão do secretário de Estado sexta-feira em Rondônia. Invasão, né? Isso não é uma visita de Estado, é uma invasão. O cara foi lá, ficou 4 horas e a gente já comenta já, né? Então, achamos assim que esta Assembleia Geral, neste momento que o mundo vive, de uma grande pandemia, dependendo do tempo que ela dure, ela pode ser maior do que as outras, exatamente pelo número de pessoas que se contagiam e não pela mortalidade em si, que é 5%. Cada 100, só 5 morrem. Bom, mas se você tiver 1 bilhão infectado, né, você vai ter 50 milhões de mortos, mais do que a gripe espanhola, né? Por isso que é a corrida das vacinas, e nós já comentamos isso. Então, esta Assembleia é muito especial, e os discursos que aconteceram lá
nós vamos comentar em seguida, eles são completamente diferentes e díspares um do outro, né? Vamos para os discursos, então, porque essa rixa entre os americanos e os chineses marcou esse momento da organização de fato. Os discursos dos presidentes das maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, foram tão aguardados quanto discrepantes. Donald Trump e Xi Jinping tomaram rumos opostos em temas como a Covid-19, a importância da força militar, papel das próprias Nações Unidas. Vamos começar, então, de fato, com Trump, e daí a gente segue Xi Jinping, vamos falar também sobre Vladimir Putin. Vamos começar com Trump, professor? Vamos. Porque foi o segundo que falou depois desse aqui, que se apresenta como presidente, e falou uma barbaridade. A diplomacia internacional recomenda que nós não façamos ingerência interna em outros países. Os problemas internos de cada país, os seus povos resolvem. Isso é uma coisa. E a segunda recomendação da diplomacia mundial é não falar mal de nenhum país. Não atacar frontalmente. Porque a Assembleia Geral da ONU não é uma assembleia de metalúrgico, não é uma assembleia estudantil, né? Por discussão, o mecanismo de votação lá, de levantamento de braços, não é uma coisa simples. Seguem regras, mecanismos, seguem protocolos, né? Pois este Trump, em 7 minutos e meio, desferiu ataques. Já na segunda frase, ele chama, não é, que o maior inimigo do mundo hoje é o vírus chinês. Ou seja, ele assume que esse vírus da Covid-19 surgiu na China, mas ele não para aí com essa acusação, né? Ele diz, né, que a China tem grande parte de responsabilidade na propagação, porque ela não informou a OMS, falseou dados, permitiu voos saindo da China para o mundo inteiro, ou seja, ele acusa a China diretamente. E diz que a ONU tem que responsabilizar a China pela pandemia. Isto é uma barbaridade. Acusa a Organização Mundial da Saúde, que ele inclusive saiu e aconteceu um rombo, porque a cota-parte dos Estados Unidos era em torno de 1/4, 25% do orçamento. Você imagina a OMS perder, no meio da pandemia, 1/4 da sua renda, né? Foi isso que ele fez. Ele acusou a China de manipular a OMS, né? Então, estas frases que ele disse, né, além da mentira que ele contou, né? Ele disse que o Estado americano fez tudo para combater a pandemia. Mentira! Ele não falou do número de 200 mil mortes, ele não falou de milhões e milhões de infectados, né? O país que é o número 1 de mortes e o número 1 de infectados. Isso ele não falou. Como o Bolsonaro não falou também. Essas coisas eles não tocam no assunto. Apenas disse que combateu firmemente essa pandemia, né? Investindo tudo aquilo que fosse possível investir. Ao final, ele disse que a coisa mais importante é atacar o terrorismo. Nós acabamos com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda. Mentira! Mas é mentira, assim, espetacular. Não é uma mentirinha. Quando a gente era criança, falava assim que tem umas mentirinhas que são pecados veniais, não são pecados muito grandes. Todo mundo conta pequenas mentirinhas. Esta é uma mentirona, né? Não foi ele que acabou com o Estado Islâmico. Quem acabou com o Estado Islâmico foi o exército árabe da Síria, auxiliado pela Rússia e com o apoio dos guerrilheiros do Hezbollah libanês, que mandaram lá. Eles nunca me disseram quantos mandaram, mas eu acho que eles mandaram uns 10 mil guerrilheiros bem treinados para ajudar o exército sírio, que acabou com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é aquele que cortava a cabeça de cristãos. E o Trump diz que ele que acabou com o Estado Islâmico. Ou seja, além de ele atacar a China, ele conta 2 ou 3 grandes mentiras e, da minha conclusão, é que nós podemos ter 2 conclusões. A primeira é que, então, a China hoje é o grande inimigo dos Estados Unidos. Esquece Rússia, União Europeia, não tem para ninguém. É China, né? E a segunda questão, a conclusão minha, ele
com este tipo de comportamento, ele deslegitima a Organização Mundial das Nações Unidas. Então, é lamentável esse discurso dele, foi assim, estarrecedor. Mas ele fez para o público dele. Ele não fez para o mundo o discurso dele. Né? Como esse aqui também que discursou, já vamos ver, ele discursa para aqueles 30% ativo, militante, né? Aquele que você prova para ele, olha, isso aqui é falso, está aqui a prova. Ele fala, não, eu não acredito. Né? Ele falou para esse público. E é esse público que o torna Trump ainda o favorito para a reeleição. Lamento, né? Torço que isso não aconteça, mas a realidade é essa, viu, Thalita? Vamos falar um pouquinho agora sobre Xi Jinping e também sobre Vladimir Putin, que se opõe de alguma forma a esse discurso de Trump? Vamos. Discursos completamente opostos. Né? E aí, eu não sou nem chinês nem russo, mas gosto desses países, tenho admiração. A Rússia já foi socialista, hoje não é mais, né? Mas vamos dizer assim, é inimiga dos Estados Unidos. Não que ela queira ser, os Estados Unidos a consideram inimiga, mas a China, em termos de inimizade, é o campeão mundial. Olha a postura desse grande presidente chinês, né? Veja o fundo que ele escolhe, né? A vegetação, o relevo e a lendária muralha da China. É um país de 5.000 anos de história, né? Brasil, Estados Unidos, tem 500 anos de história, né? Bom, eles defenderam a paz mundial. O Trump não usou a palavra paz mundial. Eles defenderam o multilateralismo. O Trump atacou o multilateralismo. Ele prefere acordos bilaterais entre dois países. Veja, quando o sindicato dos metalúrgicos do ABC, a força dele sempre foi, desde a época do Lula, aquelas grandes assembleias geral. Aí o governo nunca gostou disso, eles sempre quiseram acabar com os acordos coletivos, que aí cada fábrica, uma comissão de fábrica, negocia direto com o patrão. Quem é o mais forte numa negociação dessa? O empregador. Então, os Estados Unidos quer negociar direto um acordo bilateral com o Equador. Como é que o Equador vai impor condições? Não dá. Então, nós temos que defender os acordos multilaterais, que são mundiais, que são aprovados pela Assembleia Geral da ONU e que os Estados-membros têm que acatar. Eles são contra, eles atacam o multilateralismo. Este governo brasileiro, o seu chanceler, escreveu artigos e artigos atacando o multilateralismo. Eles são contra isso. Né? E o Xi e o Putin defenderam o multilateralismo e disseram o seguinte: a cooperação é o centro do mundo. É isso que é o necessário. Tanto Xi como Putin defenderam o fortalecimento da OMS. Olha só o oposto. O Putin cai fora, ataca a OMS, diz que ela é um instrumento da China, e a China diz que vai fortalecer a OMS. E o Putin conclui, o Xi conclui, a ONU deve ser o centro do mundo. Olha só que coisa bonita. Ele não fala assim, a China tem que ser o centro. Não, porque os Estados Unidos acham que eles têm que ser o centro. O Xi, não. E o Putin conclui propondo uma novidade, que é uma conferência internacional sobre os auspícios da OMS, que é da ONU, uma conferência para discutir as vacinas. A qualquer momento, as vacinas já vão estar disponíveis para o povo. Como é que você distribui 6 bilhões de doses pelo mundo? Será que a Namíbia, na África, terá condição de comprar 30 milhões de doses? Né? Então, eu achei muito importante os discursos elaborados aí por esses dois grandes presidentes. Né? Eu desconfio que o mandato do presidente chinês é 5 anos, renovável por mais 5, são 10. Eu desconfio que a popularidade do Xi é tão grande que talvez ele, igual o Putin já fez na Rússia, né? Aí, por isso que fala era Putin, né? 20 anos, eu desconfio que eles vão fazer uma alteração lá de maneira aí que o Xi Jinping, né, ele possa ficar mais tempo. Não sei se vocês viram, né? Thalita com certeza viu, o jornalista está sempre antenado. Esta semana saiu uma resolução, né, do governo chinês, ligado ao Partido Comunista da China, que dirige o Estado chinês, né, dizendo que
o partido vai ter um controle maior da iniciativa privada, né? Aqueles que falam, não, a China é capitalista. Nunca foi capitalista. Mesmo tendo empresas privadas, ela não é uma sociedade tipicamente capitalista. Agora, né, eles tomaram uma resolução de um controle maior, de garantir direitos para os trabalhadores muito maior do que já existe, né? Ou seja, rumo ao socialismo. Então, a China está dando grandes exemplos aí para o mundo. E ele falou isso no discurso dele. Né? Muito bom, viu, Thalita? Não tinha visto, não. A gente tenta ficar ligado em tudo, mas sempre escapa uma notícia ou outra. Não sabia. É muita coisa. Vamos falar agora sobre o Brasil, então. Ontem a gente viu aqui juntos o discurso de Bolsonaro, a gente fez um apanhado das principais falas, dos principais trechos desse discurso de Bolsonaro. Foi engraçado que a gente repetiu por uma segunda vez e teve quem reclamasse, falar, não, vamos ver de novo esse discurso. E eu vou chamar agora uma terceira vez, pessoal, mas aqui para que a gente possa relembrar quais foram os principais trechos e dar gancho para entender depois a análise do professor Legene. Então, convido o professor Legene também para acompanhar aqui com a gente. Vamos assistir esses principais trechos do discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, discurso esse que abriu a Assembleia Geral, inclusive. Vamos dar uma olhada. Parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. E, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Foi isso. Professor Legene, eu vejo hoje nas redes, inclusive, um debate sobre usar a palavra mentira sobre o que Bolsonaro disse na ONU.
há certa relutância em usar a mentira pela grande imprensa, mas foi isso, foi um discurso mentiroso, recheado de mentiras. Thalita, você sabe que quem mente compulsivamente é uma doença classificada pelo CID, né? Código Internacional de Doenças. Chama-se mitômano. É aquele cara que mente o tempo todo e acredita na mentira que ele fala. Esse é um mitômano. Se eu pudesse resumir em 2 palavras a essência do que ele falou na ONU, e vocês fizeram um compacto muito bom, eu mesmo não tinha ainda visto, né? Se eu pudesse resumir em 2 palavras, não é 2 frases, 2 palavras que caracterizam este discurso, eu diria assim: mentira e subalternidade. Nós já vimos isso aqui. Esse é um governo entreguista, subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Eu arrisco dizer que aquela viagem que o secretário, lá não é ministro, é secretário de Estado, Mike Pompeo, fez a Roraima, que foi uma invasão do território brasileiro, né? Ele não visitou Brasília, ele não passou, não teve nada, ele foi direto para a Venezuela, para Roraima, fronteira com a Venezuela, fazer uma provocação ao país amigo, vizinho, grande comprador do Brasil, grande parceiro comercial do Brasil, né? Foi recebido pelo chanceler Araújo. Eu desconfio que ele veio dar as diretrizes para o discurso desse presidente aqui, né? É muito parecido o discurso do Trump e o dele. As mesmas linhas, as mesmas linhas. Parece que o mesmo redator fez o discurso, né, para o Trump e foi traduzido para o Brasil, eles pegaram as linhas gerais e o Bolsonaro falou, né? Bom, eu anotei aqui comigo uma espécie de um pequeno resumo. A vantagem do YouTube é que você pode assistir as coisas, toma nota, né? Bom, ele ataca a imprensa do mundo inteiro. Ele não separa a imprensa que o apoia, inclusive, ele não faz essa separação. Ele é um ataque generalizado à imprensa, né? E parte da imprensa que o apoia, inclusive, né? Não vou dar nomes aqui aos bois, mas uma rede de televisão muito poderosa no Brasil. Ontem, uma comentarista, ao invés de dizer que ele mentiu, né, eles preferem usar o termo, não, ele cometeu alguns erros e equívocos. Ora, erro cometo eu aqui, que falo com você de improviso e de vez em quando escapa alguma coisa, só na semana seguinte que eu vou ter que corrigir. Não, mentira não se corrige. Mentira não é erro, porque ela não tem base real nenhum. Você errar uma conta e um número, uma estatística, é uma coisa. Você mentir, você falsear alguma coisa, tem outra. Essas agências que estudam, que pesquisam o dia inteiro o que é fake news, o que não é, uma chama Lupa, que é uma lupa assim, tem várias aí. Uma delas disse que ele fez, ele discursou, o discurso dele continha 7 grandes mentiras. E uma outra que eu vi agora à tarde, 12 mentiras. Eu não vou aqui elencar todas elas, mas é muita mentira. A primeira e mais importante mentira é que ele combateu a pandemia no Brasil. Bom, quem é alienado acha que sim, mas nós que somos, né, mais antenados, acompanhamos, estamos preocupados com a verdade histórica, sabemos que ele é negacionista. Não só ele não apoiou a luta contra a pandemia, como jogou contra. Como demitiu 2 ministros e o terceiro que virou efetivo agora é um general que nunca entendeu de saúde na vida, né? Isso é combater a pandemia? Mentiu descaradamente. Omitiu que o Brasil é o segundo de infecção no mundo e disputando com a Índia também o segundo de mortalidade. Ou seja, então, você às vezes não falar a verdade, você omite a verdade. Não significa que você esteja mentindo. Ele omite, né, a verdade para reforçar uma mentira. Então, é uma técnica de comunicação que, infelizmente, parte do público que recebe isso concorda. $1.000 de ajuda para 60 milhões de pessoas, né? Famílias, etc. Aí deve ter envolvido 15 milhões, 20 milhões de famílias, né? Não foi $1.000. Se ele somar a primeira etapa de 600 e a segunda de 300, que vem vindo ainda, né,
Mesmo assim, com muita boa vontade, você pode falar que ele deu uma ajuda de 500, 600 dólares. $1.000 é uma mentira, mentira deslavada, né? E se saiu com uma, né, que ele não ajudou mais os estados, porque a justiça decidiu que quem deve combater a pandemia são os estados e os municípios. Mentira! O Supremo jamais tomaria uma decisão dessa, porque não existe justiça em lugar nenhum do mundo que o Poder Judiciário diga: senhor presidente, não entre nessa luta aí para os refugiados, para os alagados, para aqueles que a barreira rebentou. Não existe lugar nenhum no mundo isso, né? Aqueles furacões, Katrina, nos Estados Unidos e tal, o governo federal entra com tudo e os estados também, né? É que aqui em São Paulo, o Dória queria fazer uma série de coisas, ele estava criticando, colocando obstáculos, empecilhos, e o Dória teve que ir para o Supremo para dizer o seguinte: olha, eu posso ou não posso fazer, ou se é atribuição do governo. O Supremo falou: não, você pode fazer. Não quer dizer que só você pode fazer, né? Ele usou isso, né, falseou a verdade. O Supremo não decidiu que só os estados e municípios é que podem. Uma outra grande mentira que a gente não pode deixar de mencionar, porque a questão indígena ela repercute no mundo inteiro. O Brasil tem uma população indígena ainda muito grande, né? Não são os milhões originais, mas muito grande. Ele disse que todas as tribos, todas as nações indígenas no Brasil estão protegidas. Uma barbaridade uma afirmação dessa. A legislação que o Congresso aprovou, não foi ele, que garantiu, inclusive, os R$600 de ajuda, a proposta do governo era 200, né? Então, não, ele não é o responsável pelos 600. Nesta mesma lei que aprovou os 600, os deputados incluíram 3 artigos que diziam que o governo federal tem que dar atenção especial aos indígenas, com água potável, garantir água potável, medicamentos e médicos que possam ali estar o tempo todo ajudando. Ele vetou esses 3 artigos, Thalita. É uma barbaridade. Ele, então, vetando isto, impedindo a ajuda para os índios e dizer para o mundo inteiro que os índios estão aqui protegidos. O tempo está acabando, infelizmente, mas eu tinha para dizer o seguinte: ele, além das mentiras, ele propôs a reforma da Organização Mundial do Comércio e não tocou na reforma da ONU. É uma coisa muito estranha. Você propõe a reforma de um órgão subordinado ao órgão maior, que é a ONU, né? Todo mundo... Por que ele não propõe a reforma da ONU? Porque até o governo Lula e Dilma havia uma reforma em discussão na ONU para aumentar de 5 para 8 os números de membros no Conselho de Segurança, que hoje é só Rússia, China, Inglaterra, França, Rússia, esqueci o quinto agora, mas já vou lembrar. Eles propuseram, então, aumentar para 8, e aí poderia, então, o Brasil, a Índia e a Alemanha fazerem parte, né? Bom, Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia e China. Esqueci os Estados Unidos, olha só. Bom, o Brasil era candidato a ser um dos 3 novos. Isso aí hoje ninguém mais discute. O Brasil hoje virou um anão diplomático, né? Quando nós, antes de dar o golpe na Dilma em 2016, o Brasil rumava para a 5ª economia. Agora ele ruma para a 10ª. Ele anda para trás. Pelo menos isso ele falou a verdade. Estamos entre as 10 economias do mundo. O que ele não disse é que nós somos a 10ª, né? Sabe aquela corrida? Não, eu estou entre os 5 na frente. Mas você não disse para ninguém que você é o 5º colocado, né? Então ele usa todas essas... Atacou a Venezuela, né? E defendeu a cloroquina como forma de tratamento e tal. Ou seja, foi um desastre generalizado. Não dá para falar mais, porque eu sei que você tem um tempo aí. Então, semana que vem a gente continua. Obrigado claro, por tudo. Mas acho que foi perfeito. A gente teve tempo e eu só quero pedir para você aguardar um pouquinho, porque a gente quer mostrar as fotos que recebemos. Antes, deixa eu ler um comentário. Olha, antes mesmo de você dizer sobre essa visita de Mike Pompeo a Roraima, a Maria Luísa, que nos acompanha, falou assim, olha, Mike Pompeo veio ditar o discurso de Bolsonaro para a Assembleia da ONU. Foi justamente o que você colocou logo depois, professora. E a gente recebeu... Pois é, audiência qualificada, tá vendo? E a gente recebeu fotos. Deixa eu chamar aqui
para você acompanhar comigo. O Geraldo, da Vila Prudente, mandou essa foto aqui. Ele disse: estamos aqui, eu e Baruque, aguardando o professor Legene e os demais. Um beijo, ele mandou beijo para a gente. Ai, que bacana. Temos mais uma. O Newton Ribeiro, de Salvador, mandou uma foto especialmente para você, da parede dele. Olha só. Poxa vida, que bonita. Que parede bonita. Tá vendo? Viu só? Mandou especialmente para você. E a Cíntia, da Vila Matilde, mandou aqui também para a gente. Por favor, diga ao professor Legene que comprei o livro dele. Abraço a todos. A Cíntia também, então, mandou essa foto para a gente. Muito obrigada, Cíntia, Newton e Geraldo, pelas fotos enviadas aqui para o Bom para Todos. Muito obrigada. E é isso, professor. Quero agradecer de novo sua companhia aqui durante essa tarde. Diga. Não, obrigado. Eu quero dizer assim que aquela sua colher de chá é uma cancha que fala aí no jornalismo, né? Para eu poder falar do meu livro semana passada. As 3 primeiras semanas de lançamento venderam 1000 livros já. Estou muito feliz. Mas naquele programa seu, de um dia para outro, vendeu 120. Eu fiquei assim, falei, que público qualificado, né? Comprar um livro de marketing nesses tempos difíceis, né? Então, eu agradeço muito aí pelo apoio que vocês têm nos dado, viu? Muito obrigado. A gente ficou feliz demais também em saber. Que bom que o pessoal curtiu a entrevista e foi lá e comprou o livro também. Beijão para você, professor Legene. Até semana que vem. Obrigado. Até semana. Tchau.